E se eu te dissesse que o presidente está feliz com isso? Hoje vamos mergulhar em uma história que está virando a política brasileira de cabeça para baixo. Opa, isso parece uma bomba. Do que exatamente estamos falando? Então é o seguinte, o ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, Braga Neto, foi preso recentemente. E o presidente Lula, acredite se quiser, disse estar feliz com essa prisão. Nossa, isso é inusitado, para dizer o mínimo. Mas qual é o contexto dessa prisão? Pois é, a coisa é séria. Braga Neto foi preso como parte de uma operação da Polícia Federal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Estamos falando de acusações gravíssimas. E o Lula diz que está feliz com isso. Não parece meio inadequado? Bem, é aí que a coisa fica interessante. A felicidade do Lula não é bem o que parece à primeira vista. Ele explicou que está satisfeito por ver ações contra a impunidade, não por uma questão pessoal. Entendi. Então é mais uma questão de ver as instituições funcionando, é isso? Exatamente. É como se o Lula estivesse dizendo: olha, não importa quem seja, a lei deve ser aplicada igualmente. E você sabe, considerando a história do Lula com a justiça, essa declaração ganha um peso extra. É verdade. O próprio Lula já esteve do outro lado, né? Como você acha que essa experiência pessoal dele influencia a maneira como ele vê esse caso? Olha, essa é uma pergunta e tanto. A gente tem que lembrar que o Lula passou 580 dias na prisão antes de ter suas condenações anuladas. Isso certamente dá a ele uma perspectiva única sobre o sistema judicial brasileiro. Nossa, é muita história para processar. E como você acha que o público está reagindo a tudo isso? Bem, como você pode imaginar, as reações estão bem divididas. Tem gente que vê a declaração do Lula como um sinal de maturidade política, de respeito às instituições. Mas também tem quem interprete como uma espécie de vingança velada, sabe? Entendo. E os apoiadores do Bolsonaro? Imagino que não estejam nada felizes com essa situação. Com certeza não. Eles estão gritando aos quatro ventos que isso é perseguição política. Alegam que o governo Lula está usando o sistema judicial para silenciar a potencial oposição. É um argumento que ressoa forte com a base bolsonarista. Isso me faz pensar. Como essa situação toda afeta o cenário político atual? Ótima pergunta. Olha, em primeiro lugar, isso mantém os eventos pós-eleitorais de 2022 em evidência. É como se a gente ainda estivesse lidando com as consequências daquele período turbulento, sabe? Parece que a poeira da eleição ainda não baixou completamente, né? Exatamente. E isso tem um impacto direto nas alianças políticas. A gente está vendo uma reconfiguração da oposição. Alguns políticos estão se distanciando do bolsonarismo, enquanto outros dobram a aposta nas críticas ao governo e ao judiciário. E em termos de governabilidade? Como isso afeta o governo Lula? Bem, é uma faca de dois gumes. Por um lado, pode enfraquecer certos setores da oposição, o que poderia facilitar a aprovação de algumas pautas do governo. Mas, por outro lado, também pode acirrar os ânimos e levar a uma oposição mais ferrenha de alguns grupos. Nossa, é um equilíbrio delicado, né? E como você acha que isso afeta a percepção pública sobre o sistema judicial brasileiro? Pois é, essa é uma questão crucial. Veja bem, ações como essa podem aumentar a confiança no sistema judicial, mostrando que ninguém está acima da lei. Mas também existe o risco de que, se houver a percepção de que as investigações são politicamente motivadas, isso pode minar a confiança nas instituições. É um dilema e tanto. A justiça precisa ser feita e ser vista sendo feita, mas ao mesmo tempo precisa estar livre de qualquer suspeita de parcialidade. Exatamente. Isso se torna ainda mais complicado em um país com uma história recente de instabilidade política e questionamentos sobre a imparcialidade do judiciário. É como andar numa corda bamba, sabe? Com certeza. E pensando no futuro, como você acha que esse episódio vai impactar a política brasileira nos próximos meses ou anos? Olha, eu acredito que vamos ver repercussões por um bom tempo. Primeiro, isso provavelmente vai intensificar o debate sobre os eventos pós-eleitorais de 2022. Também pode levar a uma reconfiguração das alianças políticas, especialmente no campo da oposição. E em termos de governabilidade, você acha que isso pode afetar na capacidade do governo Lula de aprovar suas agendas no Congresso?
Boa pergunta. Por um lado, isso pode enfraquecer certos setores da oposição, o que poderia facilitar a aprovação de algumas pautas do governo. Por outro lado, pode também acirrar os ânimos e levar a uma oposição mais ferrenha de alguns grupos. É um cenário bem complexo. É fascinante como um único evento pode ter tantas ramificações e interpretações diferentes. Acho que isso realmente ilustra a complexidade da política brasileira atual. Sem dúvida. E é por isso que é tão importante que nós, como cidadãos, estejamos sempre atentos e bem informados. Cada evento como esse molda o futuro do país de maneiras que nem sempre são imediatamente aparentes. Concordo plenamente. E falando em estar bem informado, acho que fornecemos aos nossos ouvintes uma boa análise desse evento tão significativo. Alguma consideração final sobre o assunto? Bem, acho que o ponto principal a ser lembrado é que, independentemente de nossas opiniões políticas pessoais, o respeito ao Estado de Direito e às instituições democráticas deve sempre vir em primeiro lugar. É crucial que todos os processos legais sejam conduzidos com transparência e imparcialidade. Muito bem colocado. E é importante lembrar que, como cidadãos, temos o direito e o dever de acompanhar esses processos, formar nossas próprias opiniões e participar ativamente do debate democrático. Exatamente. E com isso, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Espero que esta discussão tenha sido esclarecedora e que tenha fornecido diferentes perspectivas sobre este evento tão importante na política brasileira. Continuem atentos às notícias, pensem criticamente e participem ativamente da vida democrática do país. Até a próxima! Até a próxima, pessoal. Mantenham-se informados e engajados.